É uma grande alegria poder dividir o púlpito e nós temos sido muito abençoados aqui em nossa igreja, porque temos sempre boas oportunidades de ouvir pregadores diferentes. E quando eu soube que o Marcos voltaria aqui hoje, né? Dia 28, e eu sei como ele gosta de pregar e sei do carinho que ele tem por essa igreja, então eu convidei hoje para trazer uma meditação e queria que os irmãos estivessem com o coração preparado para receber o recado que o Senhor tem ao seu coração nesta manhã. Vamos orar? Pai, receba o teu servo nas tuas mãos, para que o Senhor o use como um instrumento para levar a tua mensagem a cada coração aqui. Oramos agradecidos pela bênção de podermos ter o privilégio de erguer a nossa voz e podermos falar do teu amor de forma tão livre e espontânea no nosso país. Te louvamos porque o Senhor tem levantado homens e mulheres que se dedicam a este ministério da pregação. E peço ao Pai que a cada dia o Senhor continue a usar os teus servos como instrumentos. Usa o Marcos para que a palavra dele possa chegar ao nosso coração com o teu recado. Oramos assim por Jesus, hoje e sempre. Amém. Sempre bom estarmos aqui na casa do Senhor, aprendermos um pouco mais. Eu coloco também entre as pessoas que irão aprender junto com os irmãos a palavra do Senhor. Alguns domingos atrás, 2 domingos atrás, nós tivemos a alegria de estarmos aqui também com os irmãos para falarmos sobre uma igreja que serve. E como foi bom, como o meu coração saiu daqui transbordando de alegria, quando, dando oportunidade para alguns irmãos, eles falaram da forma que esta igreja tem servido na vida deles. Foi muito bom ouvir a Val, Severino, o pastor também falou sobre a casa do oleiro. Como foi bom, irmãos, perceber que essa igreja se preocupa com isso, se preocupa em servir. Não é uma igreja que apenas se preocupa em adentrar nessas paredes para cantar ou para ler a Bíblia, mas é uma igreja que leva o evangelho, a salvação, a adoração a outros lugares que não sejam essas 4 paredes. É muito bom nós podermos falar do amor de Deus. Se eu tivesse pedido para o pastor fazer uma introdução daquilo que nós iríamos falar ou que vamos falar nessa manhã, se eu tivesse combinado com ele, talvez não sairia tão bom como o que ele fez aqui alguns minutos atrás. Isso é coisa de Deus, é o Espírito Santo já trabalhando no nosso meio. Quando ele falou que Deus preparou esse dia para a adoração nossa a Ele. Eu tenho pensado muito, Deus tem colocado muito no meu coração sobre o quanto eu tenho, de uma certa forma, tenho sido falho na adoração a Deus. Como eu poderia dar muito mais. Isso nós falamos também na mensagem passada, que por mais que nós sejamos uma igreja que serve, nós sempre podemos melhorar quando comparamos a nós ao que Deus fez por nós. E eu tenho pensado nisso também em relação à adoração. Quanto nós podemos melhorar na questão da adoração a Deus? Como tem sido a nossa adoração a Deus? Por isso eu gostaria que vocês pensassem no seguinte: se preparando para a adoração. Se preparando para a adoração. Poucas são as atividades que participamos que não podem ser aperfeiçoadas ou aprimoradas através do preparo e treinamento. Poucas são as atividades que nós fazemos ou participamos que não podem ser aprimoradas ou aperfeiçoadas. No esporte, por exemplo, eu gosto muito do Oscar Schmidt, mais que ele tenha se envolvido aí numa confusão. A atividade que ele pratica, o basquete,
ele com certeza foi um dos melhores no Brasil. E está entre os melhores pontuadores do mundo. Certa vez um repórter chegou para ele e perguntou: olha, como você se sente tendo esse dom de Deus, ser conhecido como mão santa? E ele respondeu: olha, realmente eu tenho um dom de Deus e posso humildemente ser chamado de mão santa. Mas eu quero te falar uma coisa: por mais que eu tenha essa mão santa, toda vez que termino o treinamento coletivo, eu fico aqui na quadra arremessando de 1.000 a 2.000 vezes a bola de basquete no aro. Eu fico praticando, eu fico treinando para que eu possa manter esse título de mão santa. Na música, aliás, deixa eu abrir um parênteses, como a equipe de louvor está abençoada, viu? É treinamento, é dedicação. Na igreja que eu frequentei há algum tempo lá em Vinhedo, a igreja Iba Viva, uma irmã chamada Clô, ela nas cantatas, lá eles costumam fazer também com os instrumentos ao vivo. Uma irmã que tocava flauta, ela comentava que, também não entendo muito de música, mas ela comentava que naquela cantata, cada um instrumentista, eles tinham um livro. E esse livro tinha as partituras de todos os instrumentos. E ela tocava flauta. E ela falava: olha, para mim tocar flauta e ficar passando essa página é complicado. Aí o que ela fez? Ela simplesmente recortou as partituras da flauta e colocou vamos dizer assim, numa página onde cabia nas duas páginas, sem precisar passar. Querido, isso é treinamento. Só uma pessoa que realmente entende de música, que pratica música, consegue fazer isso. Se nós olharmos, nós que não entendemos, se olharmos partitura, nós não sabemos nem o que está acontecendo. Penso que é simplesmente um monte de rascunhos. É prática. Na arte, lá em Caldas Novas, eu achei muito interessante, nós lá na praça, nós vimos lá um pessoal no chão, e eles pegavam uns cartazes brilhosos, e com latinhas de display, aqueles mesmo que o pessoal costuma pinchar, e eles tinham várias coloridas, e ali ele estava fazendo paisagens, e ele começava com aqueles riscos, que nós falávamos: daí não vai sair nada, e saía desenhos maravilhosos. Interessante que quanto mais ele fazia aquilo, quanto mais ele praticava, quanto mais ele aperfeiçoava, mais bonitos os quadros ficavam. Isso se chama praticar. Na culinária, eu tenho um hobby de ficar fazendo comida em casa. De vez em quando eu acerto. Eu gosto muito de assistir, pegar em vídeos, sites de receitas, né? E um dia desse eu peguei do Edu Guedes. Fui fazer lá um bolo de carne. Irmãos, modéstia à parte, ficou bom, viu? Mais interessante que quando nós fazemos isso, nós temos essa vontade de praticar ou de fazer algo que nós gostamos. Quanto mais nós fazemos, mais nós queremos voltar a fazer. Porque você começa a pensar: nossa, se eu pudesse botar um pouco mais de sal, uma pitadinha de sal, um pouquinho de pimenta, se eu tivesse, no caso da receita que eu fiz, se eu tivesse pegado esse pão, tivesse umedecido com menos leite, vai ficar melhor. Eu estou recebendo, provavelmente esse ano eu vou receber toda a família da minha esposa. Daí eles me cobraram: olha, você tem que cozinhar. Eu já estou pensando assim: olha, vou fazer essa receita, vou praticar e fazer essa receita. No caso da família dela, que está vindo 3 cunhados, a sogra, 3 sobrinhos, eu estou pensando também em botar um pouquinho de erva daninha, mas ninguém sabe como vai ficar. Eu vou praticar, vamos praticar, não sei quem vai comer lá em casa. No estudo, um professor do Anglo, em seu livro, ele falou o seguinte: falou o seguinte para os alunos: olha, não é bom estudar muito. Quando você lê essa primeira parte do livro, você pronto, esse cara ganhou os alunos, ninguém vai estudar mais. Aí ele continua: porém, você deve estudar todo dia. Você deve estudar pouco, todo dia. Você deve praticar. E o que nós costumamos fazer? Quem gosta de estudar, ou quem faz alguns concursos, ou vestibular, ou provas na faculdade, como é que nós gostamos de fazer? Nós simplesmente deixamos tudo para a última hora, estudamos tudo de uma vez. Podemos até decorar,
mas aprender, com certeza não. Devemos praticar diariamente. Tudo na vida que participamos, de todas as atividades que fazemos, ou quase tudo, pode ser aperfeiçoada com prática e aperfeiçoamento. Preste atenção no que Paulo diz sobre preparação em 1 Coríntios 9, 25. Inclusive, vou pedir para vocês ficarem com a Bíblia aberta. Nós vamos estar sempre lendo alguns versículos. Vamos ver o que Paulo diz sobre preparação em 1 Coríntios 9, 25. Amém? 1 Coríntios 9, 25. A palavra de Deus nos fala o seguinte: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Vamos parar aqui um pouquinho. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Vocês já devem ter ouvido falar o quanto treina um atleta de nível olímpico. Quanto treina um atleta profissional? São horas e horas de treinamento. Na natação, uma vez eu vi o César Cielo falando que ele acorda muito cedo, toma aquele café gigantesco, uma alimentação super cheia de carboidratos e proteínas e tantas coisas mais, e ele treina 3 horas da manhã, 3 horas na tarde, e à noite provavelmente ainda vai fazer academia. Eles treinam muitos, exaustivamente. Aí a Bíblia fala o seguinte: para obter uma coroa que logo perece. Eles treinam para conquistar algo que se acaba, que se perece. Aí a Bíblia continua falando: mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Mas nós fazemos o que, irmãos? Treinar. Paulo, através do livro de Coríntios, fala isso. Mas nós fazemos o quê? Ou o que nós devemos fazer? Treinar para ganhar uma coroa que dura para sempre. Significa que estamos debaixo de um treinamento e precisamos aprender a treinar, a cultuar, e cultuar também requer preparo. A maior parte de nós reconhece que Deus tem um valor inestimável. E se eu perguntar a você, eu tenho certeza que você vai falar que Deus vale mais que a sua esposa, que Deus vale mais que o seu esposo, que Deus vale mais que o seu filho, que Deus vale mais que a sua filha, que Deus vale mais que a sua mãe, que Deus vale mais que o seu pai. Eu tenho certeza que você vai dar um valor tão inestimável a Deus, que pode até parecer impossível, mas você vai dizer que Deus também é mais importante que a sua sogra. Lá em casa, então, meus cunhados acham, eu acho isso impossível eles falarem, mas é mais importante que a sua sogra. Deus tem um valor inestimável quando falamos. Mas se perguntarmos para essas mesmas pessoas que responderam isso, 99%, ou talvez quase todas, eu me coloco isso há algum tempo atrás, acham que cultuar a Deus, adorar a Deus, requer preparo apenas de quem está na frente da adoração. Muitos acham que o preparo para a adoração é simplesmente do pastor ou do pregador que fica aqui, que precisou estudar, que precisou ler, que precisou orar a Deus para trazer uma palavra para vocês. Muitos acham que a preparação para a adoração é simplesmente responsabilidade da equipe de louvor, que teria que estar aqui no sábado à noite para ensaiar, escolher as músicas. Ou que o preparo para a adoração, o preparo desse culto é só de quem está lá em cima, do técnico de som, do Gustavo que teve que chegar mais cedo, ou do pessoal que chegou para ligar a filmadora. E não é, irmãos. A Bíblia nos ensina algo totalmente diferente. A Bíblia nos ensina
que a preparação para a adoração, culto como este, é de cada um de nós. Todos nós, quando adentramos perante o Senhor, temos que entrar preparados para essa adoração. O livro de Salmos nos apresenta cânticos de romaria, ou também conhecido como cânticos de subida. Ele nos apresenta o povo de Israel, que saíam de sua casa para ir para Jerusalém, adorar. E quando eles estavam nesse trajeto, eles iam cantando alguns cânticos que estão no livro de Salmos. E esses cânticos na época eram conhecidos como cânticos de romaria ou cânticos de subida, que eram hinos que preparavam para as festas ou encontros que eles tinham lá em Jerusalém. Por exemplo, o Salmo 122, 1 e 2. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. A alegria de ir à casa do Senhor. Eles já saíam de suas casas, se preparando para adorar ao Senhor. Lá os sacerdotes e os levitas, eles proviam o culto, como aqui também o pregador, como os músicos, mas a adoração era de todos, porque eles já saíam das suas casas, cantando salmos, alegrando seu coração, preparando a sua vida, para assim chegar na igreja e adorar ao Senhor. Um evangelista ou um missionário chamado Don Richardson, pregador do evangelho na Nova Guiné, entre os índios sauís. Ele conta uma história que essa tribo, eles tinham características de ser canibais. Eles praticavam o canibalismo. E ele conta que interessante que a forma que eles praticavam esse canibalismo, ou a forma que eles escolhiam a sua refeição. É até um pouco cômico, porque a forma que eles escolhiam, eles olhavam, por exemplo, eu olhava para o pastor e falava assim, rapaz, que prato apetitoso. E eles ceifavam uma amizade com ele. Olha, quero ser seu amigo. E ali eles trocavam confidências, conversavam, ele alimentava, olha, vem cá na minha casa almoçar. E eles ceifavam e no momento certo, assavam o amigo. Isso é fato, isso é verdade. Aconteceu há um bom tempo atrás. Don Richardson até escreveu um livro chamado Totem da Paz, e nesse livro ele conta para esses índios, ele conta a história, que ele chegou para os índios para contar a história de Jesus, e também a história de Judas, como Judas traiu Jesus. Judas, amigo de Jesus, o traiu, levando à morte. Irmãos, os índios acharam Judas o cara. Olha que exemplo para nós. O cara ceifou, amigão de Jesus, adulou Jesus, talvez era o maior puxa-saco dos 12 discípulos, e o traiu. Aí o seminarista, o evangelista começou a pensar, meu Deus, eu fui pregar o evangelho, eles no lugar de aceitar a Cristo, ver Cristo como o grande cara, eles começaram a adorar, foi a Judas. Senhor, como é que eu vou pregar agora para esses índios? E naquela tribo, entre aqueles índios sauís, houve uma guerra de tribos, de clãs. Um clã começou a guerrear com o outro. E depois de muito tempo brigando para resolver esse impasse, para conseguir a paz, essa tribo precisava que o cacique dessa tribo entregasse o seu filho para outra tribo. E essa tribo precisava também, o cacique, entregar o seu filho para essa tribo. Filhos oferecidos, a paz estaria novamente entre eles. Foi então que Don Richard pensou, nossa, está aí a forma de evangelizar. É nesse ponto que eu vou entrar. Ele chegou, reuniu aqueles índios e falou, olha, vocês pensam que Judas é o cara? Vocês acham que Judas
é o grande cara dessa história, eu vou falar uma coisa para vocês. O cacique, Deus, a tribo de Deus, entrou em guerra com a tribo dos homens e ofereceu o seu filho para estabelecer a paz entre as duas tribos. E sabe o que a tribo dos homens fez? No lugar de receber o filho, eles o mataram. Mas a tribo de Deus fez a sua parte e ofereceu o seu filho para a tribo dos homens. Querido, a história fala que aquela aldeia aconteceu um avivamento tão grande que praticamente todos os índios que estavam ali naquela noite se converteram a Cristo. E eles construíram a oca, não sei muito bem o nome, gigantesco, cabia em torno de 1000 índios. E todos os dias eles se reuniam para adorar a Deus. Todos os dias. E uma vez por semana, essa adoração durava o dia todo. E ele comentava que algo tão extraordinário acontecia que todas as vezes que eles iam para esse local, os índios iam cantando das suas tendas até o local, adorando ao Senhor, se preparando para a adoração. Agora eu quero trazer, talvez, esse sentido de preparação para os nossos dias. Talvez o que eu vá contar aqui seja só uma ficção. Vejam como uma ficção. Isso não acontece na casa de ninguém e muito menos na minha. Culto da noite, 15 para as 7 da noite. 15 para as 7 da noite. A esposa está lá em frente da cama, na frente do espelho, com 43 vestidos. E o 44 também não vai prestar. Olha, não vai estar legal. O homem está na frente do sofá, esperando terminar o jogo do Corinthians, ou do Palmeiras, ou do Flamengo. Os filhos estão lá no quarto, jogando videogame. E o pai, que não pode perder a moral nunca, começa a gritar: meninos, você já se arrumou? Não, pai, então vai se arrumar, pelo amor de Deus, estamos atrasados, vai se arrumar. Não, pai, já estou pronto. Mas como você está pronto? Você só tem uma bermuda. Não, mas a camisa está ali, o tênis está ali e a meia está lá. Mas você não vai de tênis não vai calçar? Não, vou de sandália havaiana. Pelo amor de Deus, como é que você vai de sandália havaiana para a igreja? É a igreja, é a casa do Senhor. Tá bom, pai, eu vou calçar. 5 para as 7. Ele resolveu se levantar da cadeira e começar a vestir a sua roupa. E aquele clima dentro de casa vai esquentando. Vai esquentando. 10 para 7 ele entra... 7h10 eles entram no carro e já começa naquele caminho brigando. Nós nunca chegamos na hora, a culpa é sua, mulher, que você não dá ordem nesses meninos. Como a culpa é minha? Você fica assistindo esse jogo do teu time do Corinthians, e o Corinthians só vive perdendo. Mas como? Aí começa aquele louvor dentro do carro e discussão, e o louvor, o povo levanta a mão dentro do carro, e parece aquele Atos 2, línguas de fogo começa a cair, ninguém entende mais nada, e todo mundo começa a falar em língua. Aí chega 7h15 na igreja, o homem bate a porta, dá aquela respirada, e pronto, chegou o santo. Boa noite, pastor, que a paz que reinava no meu carro reina na sua vida. Estou aqui para adorar ao Senhor. Isso não acontece. Eu estou falando que é uma ficção. Não acontece comigo, não acontece com ninguém. Queridos, normalmente é assim que entramos nos cultos. Chegamos super atrasados, totalmente despreparados, sem condição alguma, sem foco algum. Sendo que a Bíblia nos ensina e que até os salmos deveriam ser cantados no trajeto da nossa casa, a casa do Senhor. Nós temos que cantar, nos preparar para ajustar o foco, para chegar aqui coerentes da adoração, para a adoração fluir naturalmente. Pensando nisso, eu quero pensar alguns passos que podem nos ajudar, eu estou incluso nisso, no preparo da adoração. Primeiro passo, o passo do desejo.
Salmo 42, 1 e 2, eu já vou lendo até para conseguirmos chegar no horário certo. O passo do desejo. A Bíblia nos fala em Salmo 42, 1 e 2 o seguinte: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Querido, esse animalzinho, ele corre, se fadiga, se cansa e não vê a hora de chegar nas águas correntes para matar a sua sede. Assim deve ser o nosso anseio para adorar a Deus. Assim deve ser a nossa vontade de correr para chegar lá e matar a nossa sede com a água de Cristo. Preste atenção. Não é porque abrimos a Bíblia, para ler, não é porque fechamos os nossos olhos para orar, ou entramos numa igreja para adorar a Deus, que nós o encontramos. Vai muito além disso. Isaías 45, 5, a palavra de Deus fala que Deus é um Deus que se esconde. Ele se esconde no sentido que ele se vende. Se vende porque ele tem um preço, e o preço é o desejo de cada um de nós de buscá-lo, desejá-lo, querê-lo. Eu preciso, eu desejo, eu quero, eu anseio, porque não é apenas ler a Bíblia, não é apenas adorar, não é apenas orar, não é apenas cantar. Eu preciso estar ansioso para adorar esse Deus. Jeremias 29, 13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Se o coração não estiver na jogada, se você não estiver esse desejo, vai ser difícil encontrá-lo. Mas temos que ter um pequeno cuidado. Não é porque Deus está escondido que você tem que achá-lo. Na verdade, Deus está do seu lado. Salmo 145, 18 diz que o Senhor está perto de todos que o invocam com sinceridade. Ou seja, Deus está mais próximo daquele que tem interesse. Deus está do seu lado. Essa distância que Deus está perto ou longe, quem faz ou quem mede somos nós. Somos o nosso desejo, a nossa vontade de adorá-lo ou de buscá-lo. É você que vai estabelecer essa distância, porque Deus está sempre do seu lado. Você lembra do texto lá em Apocalipse 2, onde Deus fala em uma das suas cartas: olha, igreja, sabe o que eu tenho contra vocês? Vocês abandonaram o primeiro amor, aquele amor genuíno, aquela adoração genuína. Olha, eu até conheço vocês, conheço as suas obras, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, mas eu tenho isso contra vocês: vocês abandonaram o primeiro amor, a adoração genuína. Ou seja, nada que vocês fazem, conforme diz a palavra de Deus na carta de Apocalipse, para mim interessa, se não existir o primeiro amor. A mulher samaritana foi impulsionada por Jesus Cristo a desejar o próprio Deus. Olha, se você conhecer essa água, se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. E qual foi a reação? Olha, Senhor, me dá dessa água, eu desejo dessa água, eu preciso dessa água. E Cristo a deu, e ela nunca mais teve sede. O nosso desejo tem que ser genuíno, sincero. Mas aí você fica pensando: olha, está me faltando esse desejo. O que será que está acontecendo? Por que eu não tenho mais esse desejo? Ou então você fica pensando: como eu consigo esse desejo? Como eu quero continuar tendo esse desejo? Eu acredito, queridos, que o desejo de adorar a Deus é como um desejo do organismo normal, que sente fome, que sente sede. Eu tenho um filho de 12 anos, vai fazer 13 anos, um adolescente que
Eu viajei agora com ele e pude ver, a gente já conhecia isso, mas quando a gente viaja sozinho com ele, a gente percebe muito mais, porque sente no bolso. O menino come um elefante. Eu nunca vi um negócio daquele jeito. Eu fui com ele num hambúrguer lá, lugar de fazer hambúrguer, que realmente é muito gostoso. Na verdade, foi o único lugar que eu consegui comer lá nos Estados Unidos. E eu pedi o maior sanduíche para ele. Rapaz, ele comeu o sanduíche primeiro que todo mundo e fica olhando para o dos outros. Eu falei, meu Deus. Mas é um organismo normal dele, que está em crescimento. Eu ficaria muito preocupado no dia que ele não quisesse. Meu filho quer um sanduíche? Não, quero não. Ele estaria doente. O desejo para adorar a Deus, nosso, como cristãos, salvos em Cristo, tem que ser assim. Um desejo que não se sacia, que quer mais, que quer mais. Querido, quando nós não temos esse desejo, alguma coisa pode estar errada. Alguma doença você pode ter. E a doença na vida cristã, todos nós sabemos que é o pecado. Na caminhada cristã, o que pode nos tirar esse desejo também é a doença. E a doença espiritual é o pecado. Nisso eu me lembro de Adão e Eva, quando comeram um fruto proibido e se esconderam do Senhor. Por quê? Porque pecando, eles perderam o desejo de estar perto de Deus. Por isso, o primeiro passo é o desejo. E quando há desejo, nós somos levados ao segundo passo. O primeiro passo para uma adoração, ou para nos prepararmos para a adoração, é o desejo. E quando nós temos esse desejo, nós somos levados ao segundo passo, que o segundo passo é o passo da arrumação. Isaías 1,15. Isaías 1,15. A palavra de Deus fala assim: quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. O primeiro capítulo de Isaías, ele é muito duro. Deus chega para o seu povo e diz: olha, eu estou cansado de vocês, do ajuntamento de vocês, da maneira como vocês estão se reunindo, o que vocês fazem, pois na verdade, nada que vocês fazem me interessa mais. Pois a vida de vocês está totalmente incoerente, está errada, pois vocês vivem no pecado. Deus bate duro com aquele povo. Me lembra sobre a vida de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele teve um momento muito triste na sua vida. Foi quando ele desejou Betseba. Acredito que todos vocês conhecem a história. Provavelmente Davi, quando cometeu aquele pecado, ele deve ter pensado assim: olha, eu sou rei, eu desejei aquela mulher, eu posso. Não tem ninguém aqui acima de mim, eu posso, vou fazer, ninguém vai ficar sabendo. A única pessoa que pode, talvez, abrir a boca e contar para os meus súditos é Urias. Tá bom, manda matar Urias, está tudo resolvido. Betseba estava grávida, porém Urias não tinha tido relações com ela ainda. Então, quando ele voltasse, ele saberia: opa, alguma coisa aconteceu aqui, eu não tive relação com ela, ela está grávida. Davi pensou: sou o rei, mata, manda matar. Mandou matar, escondeu as provas, não existe provas, pecado escondido, problema resolvido. Opa, Davi esqueceu de um detalhe. Irmãos, de Deus ninguém esconde pecado. De Deus nada é escondido. E a Bíblia garante isso, que vai vir à tona. Deus chama Natã. Vem cá, Natã. Vai lá bater um papo lá com o rei, com Davi. Fala para ele que eu sei de tudo. Eu vi. Ele não consegue esconder nada de mim.
E Natã foi conversar com Davi. E eu fico imaginando, irmãos, nós que somos pecadores, e algum de nós pode ter acontecido algo semelhante, quando um pecado vem à tona. Não há nada mais triste, mais sofrível, do que quando um cristão é revelado o seu pecado. Quando o seu pecado vem à tona. Eu fico imaginando Davi ouvindo Natã falando: olha, Deus sabe de tudo. Deus sabe que você adulterou. Você sabe que você desejou Betseba. Você mandou matar Urias para que ninguém soubesse. Mas Deus sabe de tudo. Aquilo que Davi achava que estava escondido veio à tona. Pois não se esconde pecado de Deus. Davi precisava tratar tudo isso diante de Deus. E quando Natã desmascara, ele entende tudo isso. E ali ele escreve o Salmo 51. Porque ele entende que o pecado dele, e chega à seguinte conclusão: primeiro, que ele pecou contra Deus. Segundo, que ele poderia ser expulso da presença de Deus. Terceiro, que o Espírito Santo poderia se retirar dele. Só abrindo parênteses, depois da vinda de Cristo, todos nós que aceitamos a Cristo recebemos o Espírito Santo. Na época do Antigo Velho Testamento, o Espírito Santo só estava na vida de alguns, e entre esses alguns, o rei era um deles. Então, Davi tinha essa preocupação do Espírito Santo sair da vida dele, da vida de Davi. Quarto, que ele poderia perder a alegria da salvação. Aí que ele diz ao Senhor no Salmo: renova em mim a alegria da salvação. Que ele precisava de perdão. E por último, Davi sabia que só depois que isso acontecesse diante de Deus, ele poderia ter novamente autoridade de rei, autoridade de homem de Deus. Por isso ele diz: somente depois de todo esse processo acontecer é que eu vou poder falar, e as outras pessoas irão me ouvir. Só depois, queridos, da arrumação da casa, da nossa casinha, que nós temos autoridade de adorar, de falar, e as pessoas poderão te ouvir. Davi pede a Deus: Deus, eu pequei contra ti somente eu fiz o que era mal. A minha casa precisa ser arrumada. É como Isaías está dizendo: Senhor, o Senhor está olhando para mim, mas não está me escutando. O Senhor está olhando para mim e está escondendo os olhos de mim. Porque não adianta achar que tudo está bem se não houver o desejo genuíno de buscar. Eu preciso arrumar a minha casa, pois uma adoração sem a casa arrumada, uma casa que está suja, uma casa que está doente, não pode adorar a Deus. Isaías faz um paralelo, e podemos trazer esse paralelo para os dias de hoje. Número 1, Deus está cansado dos sacrifícios e nele não tem prazer algum. Por quê? Porque a casa está desarrumada. 2, ele considera as ofertas inúteis. Querido, a palavra de Deus fala, isso é muito sério. A oferta, o dízimo, é uma adoração. E quando a casa está desarrumada, até as ofertas, Deus considera inúteis. O culto é odiável, é um fardo para Deus. Isso significa que o culto sem preparo é um fardo para Deus. E estamos aqui por obrigação de cultuá-lo. A arrumação da casa é algo necessário, algo fundamental para a adoração genuína. É como na ceia do Senhor, quando Deus fala: olha, cada um examina a si mesmo. Olha para si, se enxergue, veja se os seus lábios não são impuros. E se você está preparado para a adoração. Agora, depois de arrumar tudo, reconhecer que tudo precisa ser arrumado, nós partimos para o terceiro passo. Recapitulando, o primeiro passo da preparação da adoração: você precisa de desejo. Segundo passo, você precisa arrumar a sua casa. E o terceiro passo
o passo da narração. Da narração. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. Muitas das vezes nós pecamos porque na hora que erramos, nós julgamos estar com a razão. Todo pecado é uma questão de insubordinação. Lembre-se disso. Todo pecado é uma questão de insubordinação. É quando eu olho para a lei de Deus e digo, eu não quero obedecê-la. É quando eu olho para a lei dos homens e digo, eu não quero obedecê-las. É quando eu olho para a lei de trânsito e digo, eu não quero obedecê-las. Isso é insubordinação. Olhar para leis e não obedecer. E a partir daí dizer, seguinte, eu sigo as minhas próprias leis. É ela que está valendo. Na Bíblia, se você fizer um estudo, vai ver que todos os homens que submeteram a Deus e às autoridades são homens que durante a sua vida, ou no final delas, foram abençoadas, foram bem-sucedidas. E aí nós podemos citar vários: José do Egito, Moisés, Daniel, homens que obedeceram às leis de Deus e às leis dos homens e foram abençoados. O princípio do pecado é a insubordinação. O Espírito Santo nos convence que estamos errados e que precisamos colocar a nossa casa em ordem. Esse passo é narrar, confessar a Deus o que fazemos e devemos assim pedir perdão. Queridos, confessar é declarar publicamente que Deus está certo e que eu estou errado. Eu errei, Deus. Todo pecado precisa ser confessado, pois Ele é capaz de perdoar, pois Ele é fiel e justo. Deus é o único Deus que pode dizer, os teus pecados estão perdoados. Mas para isso, querido, você precisa narrar. Para isso, você precisa desejar, arrumar, ver o que precisa ser arrumado e narrar para Deus, confessar para Deus. É interessante que a Bíblia nos ensina que alguns casos exigem mais do que uma confissão para Deus. Em alguns casos, exigem mais que uma confissão para Deus. Tiago 5 diz que devemos confessar nossos pecados uns aos outros, e a oração da fé curará o enfermo. Precisamos tirar nossa máscara e confessar ao amigo espiritual. Aquela máscara que estava lá em casa, se preparando para assistir o jogo, porque aquilo não é um preparo para culto, precisa ser tirada, para quando nós chegarmos aqui, nós possamos ter a moral diante de Deus e falar, a paz do Senhor esteja com você. No encontro como este, o meu foco tem que ser a presença de Deus. O meu foco tem que ser a adoração a Deus. E para isso, eu já tenho que sair de casa preparado. Preparado. João 4:23, um versículo muito conhecido. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Preste atenção. Deus está à procura de adoradores que se preparam, que já saem das suas casas cantando louvores, hinos, que vivem uma adoração dentro do seu lar e chegam aqui preparados para adorar a Deus, preparados para que o Espírito Santo possa agir dentro da sua vida. Deus não está à procura de frequentadores de igreja. Deus não está à procura de leitores da Bíblia. Deus não está à procura de pessoas que orem bonito. Deus está à procura, como diz a Bíblia, de
adoradores, de pessoas que sentem o desejo de adorarem a Ele, de pessoas que estão com a casa arrumada, de pessoas que narram para Ele os seus pecados. Isso, querido, é se preparar para a adoração. É chegar no domingo, antes do culto, no horário. De chegar no domingo, antes do culto, e abraçar os irmãos. De chegar ao domingo sem máscara alguma. De chegar ao domingo, sentar no banco, ou quem está aqui na frente, Senhor, eu estou preparado para te adorar. Senhor, eu vim aqui para te adorar. A minha casa está arrumada. A ti, Senhor, eu já confessei todos os meus pecados. Eu já me examinei e não tenho nada contra o meu irmão. Eu posso aqui, Senhor, te adorar, pois eu sou uma casa que o Senhor habita, que o Senhor está diante de mim e dentro de mim, dentro da minha vida. Deus não está preocupado com o que passou. Deus está sempre preocupado do agora para frente. Deus não está preocupado se você até chegou aqui nesse momento da forma que eu te falei. Briga em casa, aqui é uma outra pessoa. Deus está preocupado se você tem o desejo de adorá-lo. Deus está preocupado se você está interessado em arrumar a sua casa. E Deus está preocupado, principalmente, se você está disposto a confessar, a narrar os seus pecados a Ele. Porque Ele é fiel e justo para te perdoar de todos os pecados. Vou pedir para a equipe de louvor vir aqui na frente, já começar o prelúdio daquele corinho. E enquanto isso, eu gostaria que você pensasse sobre isso, sobre a preparação da adoração. Gostaria que você, durante esse momento, que você pensasse como é que foi sua vida, como é que foi sua adoração a Deus em 2014. Pai, talvez você pense assim, Pai, eu falhei. Muitas das vezes, Senhor, eu escondi o meu verdadeiro eu lá em casa, lá dentro do carro. E quando eu entrei aqui, eu mostrei uma vida de flores. Eu quero falar para você nessa manhã. Gostaria que você abaixasse sua cabeça e pensasse sobre isso. Deus está interessado no seu desejo de adorá-lo. Deus está interessado se você está arrumando a sua casa. Deus está interessado se você está disposto a declarar a Ele, a confessar a Ele os seus problemas, as suas dificuldades. Deus está interessado que você realmente seja um adorador, em espírito e em verdade. Pai, estamos diante de Ti, Pai, porque desejamos Te adorar, mas somos falhos, Senhor. Por isso, nos ajuda, Senhor, a arrumar a nossa casa, o nosso coração. Pai, se há pessoas aqui nessa noite que precisam confessar pecados a Ti, Senhor, porque eles precisam em 2015, Pai amado, ser servos mais fiéis, ser servos que realmente Te adoram em espírito e em verdade, Pai querido. Toca nos seus corações, Pai. Que o Teu Espírito mostre para eles, Pai amado, aquele pecado que eles acham que está oculto, Senhor. Mas o Senhor sabe de tudo, Pai. O Senhor conhece o nosso coração. A palavra de Deus fala que o Senhor nos sonda. O Senhor conhece o íntimo do nosso coração. Toca, Pai, no coração de cada um, para que essa igreja, Pai querido, uma igreja que eu conheço, que serve ao Senhor, mas precisamos melhorar, precisamos sentir mais o desejo, Pai querido, e que se há algum pecado que ainda atrapalha a adoração genuína de alguém aqui nessa manhã, essa pessoa possa ser tocada e possa ser quebrada, Senhor Jesus, nessa manhã, e que o Senhor toque no seu coração, para que ele possa confessar a Ti: Senhor, a Ti eu pequei, contra Ti eu fiz o mal, mas Senhor, eu quero arrumar a minha vida, eu quero arrumar o meu coração, e eu quero ser um servo fiel e dedicado a Ti. Perdoa, Senhor, o meu pecado. Nossa, continue orando.
Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover. Querido, eu não sei como está a sua vida, não conheço, mas Deus conhece. Por isso, eu gostaria de fazer um convite para você nessa manhã. Se você acha que você precisa ainda se preparar mais para adorar ao Senhor, você acha que na sua vida ainda tem algo para arrumar, eu estou falando para crentes, estou falando para pessoas, filhos de Deus, assim como eu, que preciso também melhorar muito, mas muito, na minha adoração com Deus. Eu gostaria que você, assim como eu, que já estou de pé, que também ficasse de pé, mostrando para Deus: Senhor, eu preciso melhorar, eu preciso adorar a Deus. Pai, estamos aqui diante de Ti, Pai, confessando os nossos pecados, confessando, Pai, assim como Davi fez, que precisa de Ti, que precisa que o Senhor reestruture a nossa casa, reestruture, Pai querido, a nossa vida. Por isso, Senhor, a partir de hoje, a partir de agora, assim como a corça anseia por águas, corre, corre para chegar às águas, Pai, eu quero ter sede muito mais de Ti. Aceita, Senhor, a minha adoração, e que em 2015 seja um ano diferente na minha vida, em nome de Jesus. Vamos cantar, irmãos? Cantem todos juntos. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, Faz chover, Senhor, sobre o Teu povo. Faz chover, Senhor, bênçãos, Pai querido, sobre o Teu povo. Salvação, graça sobre o Teu povo. Em nome de Jesus, que nós Te louvamos, Te adoramos, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Podem sentar-nos.
Louvamos a Deus por essa palavra desafiadora e que inspira o nosso coração a viver a verdade do Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém, queridos?